Boa noite. Os irmãos me acompanham em oração? Pai Santo, nós dependemos do Senhor para tudo. Em particular, Senhor, neste momento, quando nós queremos abrir a Tua Palavra, nós rogamos que o Senhor mesmo nos fale, que, Senhor, o Senhor não deixe que nada de mim mesmo perturbe o que o Senhor quer dizer para nós. Dá-nos, Senhor, a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Você quer abrir a sua Bíblia? É sempre uma honra, é sempre uma grande responsabilidade, e é com temor e tremor que eu abro as Escrituras agora com os irmãos, e quero compartilhar alguma coisa que tem mexido com o meu coração nesses últimos dias. Eu me explico. Manhã dessas, eu tive uma daquelas noites em que você acorda primeiro que o galo, sabe? Aquela uma que você acorda e fala: Galo, como é que é? Você canta ou não canta hoje? Porque a noite foi curta para mim. Eu acabei dormindo, ou não dormindo, eu passei uma noite horrorosa e levantei, acordei muito de madrugada. E levantei. Alguns tempo depois, encontrei com a minha esposa, ela falou: o que será que te deu? E eu disse para ela: muita circunstância e pouco reino. E eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos abrir Romanos capítulo 8. Vamos ler esse capítulo inteiro hoje, para a nossa meditação, e que o Senhor mesmo aplique isso ao nosso coração, conforme a sua vontade soberana e para a glória do seu nome. Paulo escreveu assim aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade
não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Desde que eu nasci, eu aprendi a perceber a realidade através dos meus sentidos. E através dos meus sentidos eu fui aprendendo e absorvendo o que é agradável e o que é desagradável. E à medida que eu fui aprendendo, eu fui também aprendendo a evitar aquilo que é desagradável e procurar o que é agradável. Por isso, até hoje, eu tenho problemas quando eu vejo um belo de um pudim de leite. Eu continuo achando muito agradável, né? Mas eu também não gosto de certas coisas. Eu, muito cedo na minha vida, aprendi que era muito desagradável colocar lampadinha de automóvel na tomada, porque ela explode na cara da gente. E eu garanto para vocês que eu fiz isso uma única vez. Inclusive porque algumas chineladas me incentivaram a não fazer mais. Desde o Éden, eu creio que nós sofremos uma amputação. Quando nós lemos a descrição da experiência do homem com Deus no Éden, nós encontramos o Senhor descendo no final da tarde para passear e conversar com o homem. Eu estava tentando achar uma imagem para explicar para vocês o que eu quero dizer. E talvez a imagem seja um pouco grotesca, mas desculpe, médico, quando fala, tem essas coisas. Imagine que um facão cortou o meu dedinho. Você está pensando em como eu passei a viver sem o meu dedinho. Não, eu estou pensando em como o meu dedinho passou a viver sem mim. Não sei se você entende. O que foi amputado, na verdade, não foi o dedinho, fui eu que fui amputado do dedinho. O dedinho tinha nutrição, o dedinho tinha sensibilidade, o dedinho tinha função. A partir do momento em que sofri essa amputação, eu me adaptei perfeitamente a viver sem o dedinho. Porém, aquele dedinho
apenas parecia estar vivo por um pouquinho mais de tempo. Você entende o que eu quero dizer? Não sei se eu me expliquei. Quando eu digo que nós fomos amputados no Éden, quando eu falo que nós voltamos as costas ao Senhor, nós fomos amputados da nossa dimensão transcendente. Nós passamos a ser apenas carne morta, aparentemente viva. Mas cada um de nós já tem experiência suficiente para saber que essa vida aqui tem prazo de validade. Que o dia a dia nos choca. E, gente, eu confesso a vocês que eu fico chocado cada vez que eu vejo alguma foto minha com a minha esposa. Eu falo para ela, quem é esse velhinho que está na foto com você, que eu não estou conhecendo? O tempo passa e nós vamos em decrepitude. E é isso que está falando aqui da natureza. A natureza está desabando, está desagregando, é um dos textos, acho que é um texto ecológico. Se quer um texto para ecologia, está aqui. O pecado jogou o mundo nessa situação de caos, nessa situação de degeneração, de degradação. O meio ambiente está despencando. Nós colaboramos amplamente para fazer ele despencar. E só tem uma esperança para o meio ambiente. Desculpem os conservacionistas, mas é só a redenção dos filhos de Deus. É quando o Senhor voltar e concluir a sua obra que a natureza vai ser restaurada. É por isso que ela suspira. Mas eu não vim falar de ecologia, eu vim falar de coisa mais grave. Como eu me acostumei a perceber a realidade com os meus sentidos, a minha avaliação do que me agrada, do que é bom e do que me desagrada e é ruim, passou a se balizar apenas e tão somente por aquilo que é prazeroso ou desprazeroso para a minha carne. No Éden, nós perdemos a nossa comunicação com o Senhor. E a única coisa que passou a fazer sentido para o ser humano é o prazer, ou evitar o desprazer. É isso que move o bicho gente. Os primeiros cristãos viviam uma experiência peculiar. Eles viviam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sujeitos a serem presos, mortos, torturados por amor a Jesus Cristo. Contudo, você não encontra aqueles primeiros cristãos vivendo de uma maneira desanimada, triste, ai de mim, como eu sou coitadinho. Mas você vai encontrar, por exemplo, um apóstolo Pedro, que vocês sabem que a tradição diz que acabou morrendo crucificado de cabeça para baixo. Em 1 Pedro capítulo 4, verso 13, ele diz assim: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. E ele continua no versículo 4, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Meus irmãos, eu creio que o evangelho que se vive hoje em dia é um evangelho que precisaria passar tesouro em 1 de Pedro, capítulo 4. Porque nós passamos pela vida, e a nossa vida de oração denuncia isso. Nós passamos pela vida, Senhor, me dá, me dá e me dá. E passamos pela vida arrastando corrente como um fantasminha num castelo mal assombrado, arrastando corrente, dizendo, ai de mim. Por quê? Porque o arroz queimou. Ai de mim, porque meu patrão é chato. Ai de mim, porque eu estou doente. E nós vivemos diante do altar da graça de Deus na nossa oração, com uma vida de oração que denuncia a qualidade da nossa caminhada com Jesus Cristo. Senhor, abençoa, me ajuda a vender meu carro, me ajuda a comprar o chinelo que eu estou precisando. Senhor, eu estou com caspa, cura a minha caspa no bigode antes que eu morra asfixiado. E a gente fica nessa. Vidas de lamúria focalizadas nas circunstâncias. Os antigos
pagãos desenvolviam as suas religiões, desenvolviam os seus sistemas de culto. E o que eles visavam? Algumas sacrificavam seres humanos, outros faziam oferendas, faziam rituais, todos eles voltados a agradar alguma divindade, para que essa divindade fosse aplacada ou fosse agradada, e então mandasse chuva, e então lhes desse vitória na guerra, não é? Eu tenho uma conta no Facebook e eu vivo lendo as postagens. E eu fico lendo aquelas postagens e meu coração fica tão pesado. Hoje ainda eu li uma atribuída a um famoso líder evangélico, falando a respeito que você precisa aprender a usufruir do poder da oração na sua vida, porque então você há de ver o poder de Deus agindo nos seus relacionamentos, nos seus negócios. Gente, me desculpem falar, não quero ofender ninguém, mas virou paganismo gospel. Virou paganismo gospel. Usa-se terminologia bíblica, fala-se em bênção, em adoração, em glória de Deus, em oração, mas se busca única e exclusivamente a solução de problemas circunstanciais, imediatos. Quando Jesus falou lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, parece que ninguém escutou. Ninguém escutou. Porque nós vivemos buscando as demais coisas, e o reino de Deus quando dá tempo. Esse buscar primeiro o reino de Deus, eu não estou querendo falar que você tem que vir aqui bater cartão e eu vou querer controlar a sua fichinha de frequência para ver se você veio na igreja. Não é disso que eu estou falando. Nós fomos salvos por Jesus Cristo. E nós temos que ter esse conceito, preso em nós, vivo em nós, quem nós éramos sem Jesus. É preciso, gente, pelo amor de Deus, literalmente precisa acordar para isso. Quem nós éramos sem Jesus, nós estávamos mortos. Nós estávamos selados para a destruição. Nós estávamos fadados sem qualquer esperança para ser exterminados. No entanto, o que estava sobre nós, Deus fez cair sobre Jesus. E nos fez habitar em Jesus. E nos fez parte da sua família, e nos fez filhos. E por meio dele nós podemos chamar Abba, papai. E para isso ele nos colocou agora numa nova dimensão, numa nova caminhada. E essa caminhada é isto que nós acabamos de ler aqui, que Deus chamou, predestinou, glorificou. Para quê? Para que nós sejamos semelhantes ao Filho. Meus irmãos queridos, se nós fomos chamados por Jesus Cristo, fomos alcançados pela sua graça, se Ele nos deu o dom de crer, e pela graça nós somos salvos por meio da fé, é para viver uma vida nova. É para viver uma vida nova. Aí você começa a entender, se você entender isso, se você entender que nós fomos salvos para ser transformados à semelhança de Jesus Cristo, e que o reino de Deus é a respeito de nós nos tornarmos parecidos com Jesus, e de espalharmos e de compartilharmos com toda parte, com todo mundo, quem Deus é e o que Ele fez na nossa vida, a nossa atenção vai ficar bem distraída das circunstâncias. Eu digo às vezes que o coração humano tem uma espécie de zoom ultra poderoso. Sabe quando você pega uma lente zoom e você focaliza alguma coisa que está bem perto? Tudo que está
longe, fica borrado. Agora, se você regula o zoom para focalizar no que está longe, o que está perto fica borrado. Por causa do nosso vício adâmico de passar pelo mundo avaliando a nossa vida pelas circunstâncias, nós vivemos com o nosso zoom focalizado no umbigo, focalizado aqui, como um frango que só olha para o chão, ciscando para ver se a minhoca é gorda. E esquecemos que nós temos uma esperança gloriosa. E nós esquecemos de quem nós éramos sem Jesus Cristo e de quem nós fomos transformados. Então você encontrava aqueles irmãos vivendo vida de sofrimento, vida de dor, vida de perseguição, mas alegres. E hoje nós temos um bando de crentes tomando antidepressivo por causa das circunstâncias. Pode tomar antidepressivo se você precisa, não estou falando que não pode tomar remédio. Mas eu estou dizendo que alguma coisa está muito errada com a gente. E eu ouso dizer que tem muita gente nas nossas igrejas evangélicas que precisa se converter ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque eles são verdadeiros pagãos gospel, que adoram um Deus criado pela imaginação deles, que é uma espécie de Papai Noel. Então, se eu orar, os meus negócios vão dar certo. Se eu orar, eu não vou ficar doente. Se eu orar, eu vou encontrar vaga para estacionar. Agora, Deus entrou até no ramo de vale de parking. Mas eu já vi gente orando para que Deus achasse uma vaga para estacionar. Deus age nas pequenas coisas. Deus age em todas as circunstâncias para o bem. Mas que bem? O que é esse bem? É esse bem medido pelas circunstâncias, por essa visão míope, amputada de transcendência? Ou esse bem é a transformação da nossa vida à semelhança de Jesus Cristo? Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas compreender isso me deu uma paulada no meio da testa, para usar um termo bem popular. Me fez cair em mim e ver o quanto eu tenho sido infantil na minha caminhada com Deus. Eu fui chamado para muito mais. Usando de novo aquela metáfora do frango, é como se você tivesse um galinheiro e um filhotinho de águia que caiu lá no quintal foi criado pelas galinhas. E o filhotinho de águia vê as galinhas ciscando, e ele vai passar a vida dele ciscando também, sem entender que ele é águia e pode voar. Na verdade, meus queridos, se você puder virar as páginas da sua Bíblia para Filipenses capítulo 4, eu queria contextualizar quando nós lemos 4:6 de Filipenses. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Não ande ansiosos por coisa alguma. Gente, lembra daquela propaganda do sabonete Lux de luxo que diz que 9 entre 10 estrelas do cinema usam o sabonete? 9 entre 10 consultas que eu atendo, batata, ansiedade. Nós estamos vivendo uma geração tão doente, tão doente. Vocês já viram quanta intolerância à lactose tem hoje em dia? Virou epidemia. Vocês ouviram falar de intolerância à lactose? Vocês já viram quanta gente tem fibromialgia hoje? Vocês ouviram falar disso? Fibro o quê? O que acontece com o povo hoje em dia? Nós vivemos num mundo guiado pela ganância, guiado pelo prazer, guiado por evitar o sofrimento a qualquer custo. Então hoje, as pessoas trabalham 11 meses do ano, que nem os desesperados, para conseguir juntar dinheiro, para passar um mês descansando dos 11 meses que trabalharam, para de novo. Não, começa a não ter lógica. E daí alguém deve estar dando risada. Falar, um mês de férias onde? Eu quero. Mas é isso. O mundo vive hoje em busca de algum jeito de se aliviar. Por que proliferam as drogas? Eu não quero simplificar uma coisa complicada
como é a dependência de drogas. Mas por quê? Fuga! Fuga porque o mundo está insuportável. É insuportável. E o que acontece? Um bando de filhotinho de águia, um bando de gente resgatada por Jesus Cristo, resolve viver feito frango, ciscando também. E está todo mundo suspirando, deixa eu suspirar também. Está todo mundo com dor, deixa eu ter dor também. E nós perdemos a nossa paz. E nós ficamos ansiosos por coisas circunstanciais. Me mostre um cristão que está sofrendo porque está percebendo que o mundo está cada vez mais longe do Senhor, que está derramando lágrimas de dor de ver os perdidos indo para o inferno. Me mostre um cristão que esteja perdendo noite de sono por causa do vizinho que ele vê se afundando no vício. Me mostre um. Então eu não estou falando, quando eu estou falando dessas coisas, queridos, com todo o respeito, com todo o amor, eu não estou falando de gente de outras igrejas, estou falando de você e de mim. Que Deus nos livre de nos transformar em pagãos gospel. Que Deus nos livre de viver uma vida focalizada nas circunstâncias, medida pelas circunstâncias, motivada pelas circunstâncias, sem reino de Deus. Voltando à minha insônia, é isso que eu quis dizer. Por que é que eu tinha perdido o sono? Sabe o que foi? Pecado. Ansiedade. Por quê? Porque eu estava por demais envolvido com as minhas circunstâncias, por demais preocupado com as circunstâncias, fazendo como uma história que eu ouvi agora outro dia, acho que a semana passada, e eu adaptou para o meu jeito. Um sujeito ganhou uma grande herança e estava indo de carruagem para buscar essa grande herança que ele recebeu. Mas no caminho a carruagem quebrou. E ele teve que fazer boa parte do caminho a pé. E ele foi caminho afora reclamando da falta de sorte que ele tinha da carruagem quebrar. Esses somos nós. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, sem merecer, sem ter feito nada para merecer. Nos foi dado o dom de crer, presente, dádiva de Deus. Sem merecer, a graça de Deus resplandeceu à nossa vista e nós nos rendemos a Deus. E a partir daí, nós passamos a lidar com Ele como se Ele fosse um ídolozinho pagão que eu posso manipular com as minhas orações, que eu posso manipular com a minha frequência ao culto, cumprindo uma meia dúzia de regras. E eu deixo de me relacionar com o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, o eterno, o autoexistente, elevado, santo, acima de tudo que existe e que me permite chegar à presença dEle, entrar na presença dEle em nome de Jesus e falar: Pai, meus irmãos, eu gostaria muito que esse momento nosso hoje pudesse ser usado pelo Senhor na sua vida e na minha vida. Gostaria muito, peço a Deus em nome de Jesus, que isso seja usado para nos acordar, meus irmãos, para nos acordar. Nos libertar de sofrer por circunstâncias. Aprender, como Paulo escreve aqui em Filipenses 4, no verso de número 12, ele diz o seguinte: aprendi o segredo eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo maltratado. Como se recorta esse versículo fora do contexto? Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que eu vou ganhar essa vaga de emprego. Tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, também, Deus é Deus. Se Ele quiser abençoar e dar,
circunstâncias confortáveis, Ele dá. Ele é Deus, Ele é Pai. Ele tem prazer em dar boas coisas a seus filhos. Mas não é esse o propósito de Deus na sua vida. Agora nós temos vários profetas modernos, né, que nos tempos antigos seriam apedrejados. Eu profetizo na sua vida. Fala, vai profetizando, vai que você vai ver que falso profeta era apedrejado. E o critério era o seguinte: se não se cumprir, pedra nele. Não, Deus vai te dar a vitória. Conversando com uma pessoa recentemente, não, Deus vai me dar a vitória. Eu sei, fala, tá, vai, mas de que vitória que você está falando? A sua vitória é vencer a pendenga com outra pessoa? Esquece. Esquece. Deus pode dar como pode não dar, Ele é Deus. Mas a vitória que Ele quer te dar é a vitória sobre você mesmo, de estar bem mesmo que perca a pendenga. A vitória que Deus quer te dar é de estar bem, mesmo que você esteja doente. A vitória que Deus quer te dar é estar bem, mesmo que você esteja passando fome, sem lugar para morar. Entende isso? A vitória que Deus quer te dar é a vitória sobre você mesmo. E formar Cristo em você. Essa vitória, meus irmãos, nós podemos anelar ansiosamente que Deus nos dê a vitória de formar Cristo em nós. Que o mundo possa olhar para nós e que a beleza de Cristo se veja na nossa face. Que o nosso procedimento seja a imitação do procedimento de Jesus. Essa é a vitória que Deus quer dar para você. Agora, meu querido, eu desejo de coração que Deus te dê circunstâncias agradáveis. Inclusive, você compartilha elas comigo. Eu gosto também de coisas boas. Eu também gosto de conforto. Eu não gosto de passar frio, não gosto de passar fome, não gosto de passar dor. Porém, a nossa vida como crentes em Jesus Cristo não é e não pode ser guiada por isso. Só para citar uma coisa bem cultural, me lembrando da propaganda do Pão de Açúcar. O que faz você feliz? O que faz você feliz? Uma bela macarronada? Um fim de semana na praia? Ou a obra de Deus na sua vida? Nós precisamos desesperadamente corrigir a nossa perspectiva. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o seu Espírito aplique isso ao nosso coração. Aquilo que um homem não é capaz de fazer, que o Espírito de Deus faça. E aplique na vida de cada um de nós. Onde aquilo que eu falho ao entregar, que o Espírito de Deus faça, mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos transforme em verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Vamos orar?